10º episódio da série Os Bastidores da Bíblia. Estamos aí no dia 8 de julho de 2021. Então já é o 10º episódio dessa série de degustação bíblica, de curiosidade bíblica, de aprofundamento da Palavra de Deus. Então, cada quinta-feira, aqui no Instagram, às 9 horas da noite, nós temos essa live que é uma porta que se abre para quem quer aprofundar o seu conhecimento da Sagrada Escritura, o seu conhecimento da fé. Então, boa noite a todos que estão chegando, boa noite a Jô, a Fabiana, também Elizabeth, ao meu pai, Plácido Ferreira, seja bem-vindo, pai, e Ananda Galeno também, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos mesmo. Também a Maria, a Magda, sejam bem-vindos, os que estão chegando nessa noite que ainda está um pouco fria, né? E vamos hoje dar mais um passo na nossa reflexão, na nossa jornada, na nossa caminhada, né? Vocês devem imaginar que na maioria das vezes quando eu estou aqui com vocês na quinta-feira à noite, eu já estou há 1 ou 2 dias preparando o próximo episódio dos bastidores da Bíblia, né? E eu já estou aí preparando as coisas para a próxima quinta-feira, que vai ter um tema aparentemente simples, mas muito interessante, e me fez voltar aí a um escritor que eu gosto muito, que me influenciou muito durante uns anos. É um poeta, vocês com certeza já ouviram falar, talvez um dos maiores poetas franceses do século XX, que no final do século XIX se converteu à fé católica e de fato tinha como profissão, era diplomata, e se dedicou muito a escrever poemas, peças de teatro, também ensaios, né? E disso tudo, desde a conversão dele, durante toda a vida, a Bíblia teve uma grande importância na vida dele, né? E talvez eu vou me inspirar aí em alguns aspectos da vida e dos escritos dele para trazer esse tema. Então, esse poeta chama Paul Claudel. Paul Claudel. Ele se tornou famoso. A sua conversão aconteceu numa noite de Natal, né? Uma noite de Natal, quando ele entra na igreja de Notre-Dame, em Paris, durante a oração das vésperas, e estão cantando o Magnificat, né? E é nesse momento exato que ele se converte. Ele narra a conversão dele no texto Ma Conversion, e é muito interessante, né? Paul Claudel. Então, quem não conhece, vale a pena conhecer. Nós temos alguns textos dele traduzidos em português, mas é um poeta importantíssimo, né? Temos poemas, por exemplo, sobre a Virgem Maria, né? Tem até um poema que foi até traduzido em português, uma tradução muito bonita, do Dom Marcos Barbosa, já que nós estamos aqui, vamos falar hoje de São Bento, um beneditino de altíssima categoria literária, né? Ele traduziu então para o português essa La Vierge au midi, né? A Virgem ao meio-dia, né? A Virgem ao meio-dia. Então, um poema muito, muito bonito. Então, hoje nós vamos ter um tema muito interessante, que é fruto de algumas pesquisas minhas e de uma reflexão que eu faço há vários anos, né? Fruto um pouco de umas reflexões que eu levo aí uns 20 anos, pelo menos, em torno desse tema, né? E vai ser justamente a partir, né, assim, um pouco a luz que vem para falar desse tema de hoje, em primeiro lugar, vem dessa frase que sintetiza a mensagem de São Bento
ainda que não seja dele essa frase, né? Que não esteja presente, por exemplo, na regra que ele escreveu, a regra aos monges, a regra de São Bento, né? Ora et labora, né? Reze e trabalhe, né? Rezar e trabalhar. Mas a gente vai ver que nessa frase está encapsulado em um segredo importante que nós vamos descobrir, ou melhor, ver como Jesus nos revelou esse segredo num texto bíblico. E no final, só no final, eu vou mostrar qual de fato é esse segredo e o que ele tem a ver com essa frase de São Bento, tá certo? No final a gente vai fazer essa conexão, né? E por quê? Os bastidores da fé de hoje nós vamos dedicar a São Bento, né? Domingo, dia 11 de julho, é dia de São Bento, né? O grande São Bento, né? Pai do monarquismo ocidental, fundador dos beneditinos, da ordem beneditina, na sua grande história, né? É o pai de toda a vida monástica do Ocidente, né? E então vamos dedicar, né, a um grande amor que eu tenho por São Bento, também pelos beneditinos, tenho tantos amigos. Muitos de vocês estão aqui, por exemplo, por um beneditino, Dom André, né? Mas os mosteiros no mundo inteiro, em todas as cidades, é um grande oásis, né? De paz, de serenidade, de profundidade e de intimidade com Deus, né? Mas também nós temos em julho, dia 11, então domingo, São Bento. E no final do mês, no dia 29, nós temos a festa de Santa Marta, né? A Santa Marta do Evangelho, né? A irmã de Maria e de Lázaro. E muito interessante, que era uma coisa que muitos de nós sempre queríamos, e o Papa Francisco nos realizou esse desejo. O Papa Francisco, no início deste ano, exatamente no dia 26 de janeiro, lançou um decreto determinando que a festa de Santa Marta, que é dia 29 de julho, a partir deste ano, ou seja, a partir de 2021, se tornasse festa de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, né? Por vários problemas históricos, também de interpretação bíblica, que não convém tratar aqui, alguns detalhes, tinha se deixado essa festa reservada só para Santa Marta. Mas, como grande desses problemas já foram superados e foram resolvidos também, resultado dos últimos estudos bíblicos que nós temos nos últimos 50 anos, então a festa litúrgica agora, do dia 29 de julho, não é só mais de Santa Marta, acho que ela também está contente, né? De toda a sua família, de todos os irmãos, Marta, Maria e Lázaro, né? Então, o episódio de hoje, então, essa nossa reflexão vai girar em torno desse texto do Evangelho em que Jesus visita, né, a casa de Marta e Maria. É um texto do Evangelho bem conhecido, a maioria de nós conhece, mas nós vamos aprofundar e vamos ver alguns detalhes que às vezes nos passa desapercebido, às vezes não conhecemos, e que enriquece sim muito o nosso conhecimento da Palavra de Deus e também a nossa vivência prática do dia a dia, a nossa vivência do Evangelho, tá bom? Então primeiro vamos ler o texto bíblico. Se você está com a Bíblia aí, os bastidores da Bíblia, é bom ter uma Bíblia próxima, né? Nós vamos pegar o Evangelho de São Lucas, o terceiro Evangelho. Nós temos Mateus, Marcos e Lucas. Então, o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, lá no final do capítulo 10, tá? São somente 5 versículos, né? Do versículo 38 ao versículo 42. Então, Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Tá bom? Sejam todos bem-vindos, tem muita gente falando. Rodrigo Pontes, meu compadre, seja bem-vinda, querida Érica, enfim, conseguiu pegar aí uma live, né, mesmo, uma transmissão ao vivo.
também a Margarete está saudando a Érica, então sejam todos bem-vindos. O meu amigo Joaquim, que está aí, a Rosa Lúcia, a Vânia Amaral, que sempre comenta as nossas postagens, a querida Norma, tão próxima aí aos beneditinos, a querida Ana Paula Trindade, a Fabiana, a Ingrid Santos, o Diácono Kenny e Cida Caldas, tantas pessoas, sejam todos bem-vindos. Então, Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Diz o texto do Evangelho. Continuando o seu caminho, Jesus entrou numa aldeia e uma mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, escutava a sua palavra. Marta, porém, andava atarefada com muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te preocupa que a minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe, pois, que me venha ajudar. O Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, andas inquieta e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. É um texto belíssimo, né? Eu vou contar para vocês aqui uma coisa que me aconteceu, acho que no mês passado, para vocês verem como é importante, e isso a gente vai tratar um pouco na próxima quinta-feira, como é importante, pelo menos o esforço, pelo menos aquele ato de amor, que às vezes custa, de ler um pouco a Bíblia todos os dias. Todos os dias. E o jeito mais simples é pegar a leitura da missa do dia. Pega o Salmo, pega o Evangelho, pega a primeira leitura, se for no domingo a primeira ou a segunda leitura. E aconteceu que um dia eu fui eu sempre pego um texto e rezo ali uns 15 minutos, 20 minutos, lendo um pouco, refletindo, pedindo a Deus, agradecendo. E era um salmo, né? Então eu estava lendo o salmo, né? Tentando entender o que o salmo estava dizendo, tentando entrar naquela oração do salmo, né? Só que dentro de mim, lá no meu coração, estava muito preocupado com as coisas e preocupado e tal. Só para dizer para vocês que a meditação da palavra é a meditação de uma palavra que é viva, ou seja, a palavra de Deus é o próprio Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A palavra de Deus é Cristo. Cristo é a palavra de Deus que se fez carne. Et verbum caro factum est. E a palavra se fez homem, se fez carne. Eu estava lá lendo o texto, mas difícil, preocupado. E na minha cabeça logo vem, né, não posso não acreditar que não venha do Espírito Santo, a seguinte frase: Marta, Marta, tu te preocupas por muitas coisas. Né? Então é interessante como Deus nos leva até a Bíblia e nos fala com palavras da Bíblia, revelando para nós cada vez mais a riqueza da própria Bíblia, onde está estampada, está ilustrada a sua palavra. Então esse evangelho aqui, para mim, é muito caro, é muito querido. E hoje nós vamos tentar aprofundá-lo e sair dessa visão. Porque Marta significa todos os trabalhos domésticos, as tarefas que a gente tem. E Maria é só oração. Então vamos sair um pouco desse terreno um pouco óbvio, né? um pouco simplista, porque o texto é muito mais profundo do que isso e quer mostrar justamente não a diferença, mas a unidade. Não o que Maria não tem ou o que Marta não tem, mas o que Marta tem e o que Maria tem. Né? E o risco que tanto Marta como Maria correm quando perdem o único necessário. É isso que nós vamos ver. Né? Então, a primeira coisa nesse texto do Evangelho que temos que considerar hoje, né, é o cenário. Então, onde se dá isso?
Essa família de irmãos, os três irmãos, Maria, Marta e Lázaro, vocês devem se lembrar de Lázaro. Lázaro é aquele que morreu, né? Morreu, família amiga de Jesus. Isso tudo é narrado no Evangelho de São João. E que Jesus ressuscita. Então, é uma das ressurreições que Jesus opera durante a sua vida pública. Jesus ressuscita três pessoas, né? A primeira é a filha de Jairo, depois nós temos o jovem de Naim e depois temos Lázaro de Betânia. Então é nessa cidade, em Betânia, que moravam esses irmãos. Betânia é uma cidade bem próxima de Jerusalém. Então ela está ali no lado leste de Jerusalém, né, para o lado do Monte das Oliveiras, e distava, então a distância entre Betânia e Jerusalém era menos de 3 quilômetros, né? Então uma cidade bem próxima. Então essa família de irmãos, pelo que a gente vê nos outros trechos do Evangelho, aqui já aparece um pouco o jeito de Jesus tratar Marta, mas na narração, principalmente da morte de Lázaro e Jesus que vai até Jerusalém, até próximo de Jerusalém, até Betânia, para ressuscitar Lázaro. Então ali mostra também a grande intimidade e indicam Lázaro como aquele que Jesus amava, ou seja, uma amizade profunda, tanto com ele como com suas irmãs, né? Então, é uma família íntima de Cristo, amigos próximos de Jesus, né? E o Evangelho começa, que nós acabamos de ouvir, começa dizendo que Jesus estava com os discípulos a caminho, continuando o seu caminho. Aqui nós estamos numa parte do Evangelho de Lucas que chama a subida a Jerusalém, né? A subida a Jerusalém, desde o capítulo 9 até a paixão de Cristo, né? A subida de Cristo a Jerusalém, né? Com certeza, então, Betânia e principalmente a casa de Marta era um lugar de refúgio para Jesus, de descanso, né? De parada, né? De descansar, de conversar, né? De rezar também, né? Então, um lugar de familiaridade, de intimidade, né? Porque não nos esqueçamos, Jerusalém, Betânia fica no sul da Palestina. Jesus morava no norte, na Galileia. Então sempre que Jesus subia, né? Porque Jerusalém fica no alto, subia a Jerusalém, dá para entender que sempre ele ficava ali hospedado em Betânia, né? Em Betânia. E o primeiro versículo, esse versículo 38, termina dizendo que Marta acolheu Jesus em sua casa. E uma mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Então aqui nós temos a primeira virtude, a primeira marca de Marta, a hospitalidade. Acolher. Né? Acolher. Né? Por isso que o Papa João Paulo II, quando construiu dentro do Vaticano uma estrutura, como se fosse uma hospedaria, um hotel, para acolher os cardeais que viessem para o conclave, os cardeais e bispos que viessem para reuniões no Vaticano, se deu o nome Casa Santa Marta, que hoje, por própria vontade do Papa Francisco, é onde o Papa Francisco mora dentro do Vaticano, lá junto com outros monsenhores e sacerdotes que trabalham no Vaticano. Então a Casa Santa Marta, Domus Sanctae Marthae, né, que é dentro do Vaticano, justamente por isso, Santa Marta, que é a padroeira, desculpe, do acolhimento, da hospitalidade, né, da hospitalidade. Vão fazendo o link aí com toda a espiritualidade de São Bento, hein? Então, a hospitalidade, a acolhida, né? Então vamos para o segundo versículo, que brevemente fala da atitude da outra irmã, de Maria, certo? Então, temos primeiro Marta, introduz o relato, mostra o local, Betânia, e Marta acolhe em casa. E aí diz de Maria: tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, escutava a sua palavra. Aqui 3 coisas são interessantes. Em primeiro lugar,
a menção da palavra Senhor. Né? Vocês prestem atenção, quando vocês estão lendo os evangelhos, às vezes vão chamar Jesus de Cristo, de Messias, de Jesus mesmo, que era o seu nome, Jesus, Mestre. Mas é muito importante quando chamam a ele de Senhor. Que Senhor é o nome de Deus. Então, chamar alguém de Senhor, esse Senhor com S maiúsculo, é reconhecimento da divindade de Cristo. Em grego a gente fala Kyrie, Kyrie, né? Senhor. Em latim, Dominus. Né? Senhor, é muito importante. E nesse relato, como eu disse para vocês, são apenas 5 versículos, o 38, o 39, o 40, o 41 e o 42, aparecem 3 vezes o título Senhor. Isso é muito importante. Então, aqui logo aparece Senhor, né? Que estava sentado aos pés do Senhor. Aqui nós já temos uma cena em que mostra a atitude de alguém diante de Cristo, visto não como um amigão só, certo? Um rabi, mais ainda, reconhece neste amigo que é verdadeiro homem, reconhecem nele um verdadeiro Deus. Certo? Isso é muito importante. E em Maria, nós temos aqui 2 atitudes típicas na Sagrada Escritura do discípulo. Discípulo. Discípulo é aquele que está disposto a aprender. Discípulos. É um termo latino. Discípulos. Aquele que está disposto a receber uma disciplina. Discípulos. Aquele que tem abertura para discere, para aprender. Não? É o outro lado. Aquele que ensina é o docente, aquele que aprende é o discente, o discípulo. Essas 2 atitudes, então, de Maria na Sagrada Escritura, aqui Maria, irmã de Lázaro e Marta, é a atitude do discípulo. Primeiro, sentada. Sentada. Sentada é uma situação de conforto, de calma, de parada, para preparar a atenção. A atenção. Sentada aos pés do Senhor. Reconhece a própria pequenez e a grandeza de Cristo. Sentada aos pés do Senhor para escutar a sua palavra. Bem claro no texto do Evangelho, para escutar a sua palavra. Ali ela está totalmente voltada para Cristo. Totalmente para ouvir a palavra, olhar nos seus olhos, perceber a sua expressão, perceber as suas palavras, perceber os seus gestos, tentar decifrar os seus sentimentos. Então, Maria está aqui absorta, né, diante do hóspede, né, do visitante, do amigo que visita. Então, esse é um versículo curto que mostra essa atitude de Maria como discípula. Sentada, escutando. Agora nós vamos ter Marta, né? Então, aqui começa o centro do relato. Né? O centro do relato. Aqui nós vamos ter o desabafo de Marta no versículo 40. O desabafo de Marta. Em primeiro lugar, o Evangelho apresenta a situação externa de Marta. Como é que ela se encontra? Ela é a irmã mais velha, e não só nesse texto, como no Evangelho de São João também, a gente nota que ela tem como tarefa e também tem como vamos dizer assim, tem jeito de arrumar a casa, de acolher bem as pessoas. É uma dona de casa, né? Uma dona de casa está acolhendo ali um grande visitante, que é amigo, mas eles sabem que esse grande amigo Jesus Cristo é a maior visita que eles podem ter, né? Então ela tá atarefada. Nos diz o Evangelho
que ela está muito atarefada, está cheia de serviços, né, com muito serviço, muita coisa para fazer. Essa é a situação dela. Né? Pode ter várias circunstâncias. Né? Os discípulos podem ter ido em número maior do que ela esperava, horário, imprevistos que sempre acontecem. Ou seja, a situação externa de Marta é de alguém que está atarefada e afobada, né? E com a cabeça, com o coração complicado. Né? E então, ela se dirige a Jesus de uma forma muito confiante e sincera. Ela também aqui é a segunda vez que aparece a palavra Kyrie, chama Jesus de Senhor. E aproxima-se dele e diz, no meio dessa confusão, desse pandemônio, Senhor, não te preocupa que a minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe, pois, que me venha ajudar. Né? É uma cena muito interessante, porque está lá a Maria, né, tá ouvindo a Cristo, está lá junto dos discípulos, e Marta está com muita coisa para fazer. É compreensível a angústia de Marta. Né? É compreensível. Quem sabe ela queria estar também junto com Maria, também ouvindo Jesus, só que não dá. O almoço tem que sair. Né? Ela tem tanta coisa para fazer. Mas o que eu queria destacar aqui, em primeiro lugar, é essa sinceridade e confiança, intimidade com Cristo. Nós vamos ver um texto daqui a pouco, do Papa Bento XVI, em que ele fala que Marta praticamente está criticando Jesus, como se ele estivesse ficando do lado de Maria, estivesse apoiando essa atitude de Maria. Mas tem uma coisa aqui vamos, um bastidor da Bíblia, que pouquíssima gente sabe. Essa frase de Santa Marta aqui, Senhor, não te preocupas? Senhor, não te importas? Quando é que ela se repete novamente no Evangelho? Numa cena que escutamos em uma missa dos últimos domingos, no episódio da tempestade acalmada por Jesus. Lembra aquele episódio em que começa uma grande tempestade no Mar da Galileia? Os discípulos estão no barco, o barco começa a balançar e Jesus está dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos chegam, Senhor, não te importas, estamos perecendo aqui. É a mesma frase de Marta, o mesmo termo grego. O mesmo termo grego. Muito interessante. A frase que mostra a confiança de quem está em apuros, de quem já não sabe o que fazer, de quem não sabe a quem recorrer. Só Cristo para escutar. Então é muito interessante. Nós temos as tempestades do Lar da Galileia, do Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, mas nós temos também as tempestades do coração de Marta. As preocupações, a agitação de Marta. E para ser sincero, só 2 pessoas conheciam bem o que estava se passando de verdade naquele coração. A própria Marta e o próprio Senhor. Aqui eu queria destacar, além desse paralelo interessante entre a oração de Marta e a cena da tempestade no Mar da Galileia, que aqui é uma característica da oração judaica e da oração cristã. Isso é próprio da Bíblia. Isso nós não encontramos em outras religiões. Não encontramos no islamismo, nem muito menos no budismo, né, no hinduísmo, porque é próprio do cristianismo
ter uma visão absolutamente diferente de Deus. Deus é Pai, Deus é próximo, Deus é amor, Deus é misericórdia. E por isso, aquele que acredita em Deus, aquele que coloca sua fé nele, aquele que confia plenamente, se torna ousado. Né? Então, é uma característica da oração cristã a ousadia de questionar a Deus, de se queixar de Deus. Até de, isso a gente vê no Antigo Testamento, vários salmos. Por que fizeste isto conosco? Em grego tem esse termo que aparece várias vezes no Novo Testamento, a paresia, né, que é a ousadia, uma coragem que vem. E isso aparece também em algumas vezes na missa antes do Pai Nosso. E como ousamos dizer, a ousadia de chamar a Deus de Pai, e não Pai de qualquer pessoa, mas nosso Pai, meu Pai e Pai de todos os meus irmãos. Né? Então, nós temos aqui a situação externa de Marta e a sua oração, né? O seu desabafo. Né? Então ela desabafa aqui, primeiro que está atarefada, isso é visível, mas ela imagina que Jesus não se importa com isso. É como se ela se sentisse um pouco só na situação. Nós vamos ver como Jesus, com doçura, com calma e com a sabedoria que é Deus, a sabedoria que é o próprio Deus, vai entrar no coração de Marta e vai dar a resposta que ela precisa. A resposta também que nós precisamos quando estamos numa situação semelhante. Né? Então, vamos ver essa resposta de Cristo, que é basicamente aí dois versículos de conclusão do texto, é a resposta de Cristo. Em primeiro lugar, né, algo que Jesus repete outras vezes é repetir o nome da pessoa. Conhece pelo nome. Conhece pelo nome. Se lembram de uma outra grande santa que vamos comemorar a festa também em julho, dia 22 de julho, que é Santa Maria Madalena, né? Quando ela está procurando e não acha Cristo ressuscitado, Cristo aparece a ela na aparência de um jardineiro. E me diga onde o colocaram que eu vou buscar. E aí Jesus chama Maria Madalena pelo nome. Maria. Né? Maria. Miriam. Maria. E aí ela logo atende à chamada de Cristo com uma expressão que ela deveria usar muito. Rabuni. Meu mestre. Rabuni. Então aqui Jesus chama Marta pelo nome. Ele olha, vê aquela mulher alegre, forte, corajosa, super competente, mas que está atarefada. Está como que com um enxame de abelhas dentro da cabeça, preocupada, agitada. Começa então com um ato de carinho. Marta, Marta. Que é a marca da amizade, a marca da intimidade, a marca de alguém que conhece aquela mulher como ninguém. Como ninguém. E assim, Jesus revela para Marta o interior de Marta. Externamente é muita tarefa, muita coisa para fazer. E Maria não está ajudando ela. Internamente, ela está, diz Jesus, andas agitada e preocupada, aqui dois verbos diferentes que Jesus usa. Esses verbos aqui eles querem dizer agitação, perturbação, preocupação, barulho e confusão. São dois verbos gregos, um diferente do outro, mas que tem essa conotação
de confusão interior. Andas agitada e preocupada por muitas coisas. Por muitas coisas. Muito serviço, muitas tarefas. Andas agitada e preocupada por muitas coisas. Não sabemos quais são essas coisas. Ela sim sabia. Jesus também sabe. Muitas coisas. Nós, os outros. Passado, presente, futuro. Medos, angústias, tristezas. Sucessos, derrotas, dinheiro, emprego, saúde, posição social. Agitada e preocupada por muitas coisas. Então, Jesus aqui joga um farol, um facho de luz na alma de Marta. Essa é a sua situação, Marta. Marta, Marta, e com carinho, com amor, com delicadeza, com essa elegância divina, agitada e preocupada por muitas coisas. Mas Jesus quer levar Marta para águas mais profundas, quer mostrar como sair disso. Como deve ser diferente a atitude dela? Como ela pode melhorar? Como ela pode viver? Disse o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só coisa é necessária. Jesus fala aqui então de um único necessário. Um único necessário. O único necessário tem 4 letras. Deus. É o único necessário. É a palavra de Deus e nossa relação com Ele. Esse é o necessário. A definição filosófica daquilo que é necessário é aquilo com o qual precisamos para viver. É aquilo sem o qual não se vive nem se existe. Deus é o ser necessário. É aquilo do qual temos real necessidade. Então, essa é a primeira lição, a primeira luz que Jesus oferece a Marta e a todos nós. A palavra de Deus, o próprio Deus, no meio de tantas coisas que temos que fazer, tantas coisas que temos na vida, tantas preocupações, agitações, medos, temores, angústias, decepções. Jesus atrai a alma, a atenção, o coração, a inteligência de Marta para o essencial, para o centro, Deus, para Ele, Cristo. E Jesus continua, porque existe uma só coisa que é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte. Melhor. O superlativo aqui, melhor. Não está dizendo que o que Marta quer e o que Marta está fazendo não seja bom. É bom. Comer é bom. Cozinhar é bom. Tudo que fazemos, e é vontade de Deus, e é para o bem dos outros, que faz parte da nossa vida, é bom. Só que Jesus quer que, mesmo preocupado com o que é bom, mesmo fazendo o que é bom, não percamos de vista o que é melhor. A melhor parte. A melhor parte é Ele.
a melhor parte é Cristo. Ou seja, o nosso trabalho, a nossa família, as nossas coisas todas são muito boas. São coisas boas, importantíssimas, são dons de Deus. Mas o melhor é quando a gente descobre, na prática, que o trabalho, a profissão, o lazer, a live do Instagram, o cinema, o visitar um amigo que está no hospital, o estudar, o ajudar os outros, o lavar a louça, o dobrar o lençol da cama de manhã, o preparar-se para atender um cliente. Cada uma dessas coisas se tornam melhor quando descobre que elas são o lugar de encontro com Deus. Então, essa é a mensagem central. E agora vamos destrinchar um pouco. A mensagem central do Evangelho, então, não é a cisão entre ser Marta ou ser Maria. Não. Fazer tarefas de casa, trabalhar, ou ficar só aos pés de Jesus, ou ter vida ativa, ou ter vida contemplativa ou monástica. Não. Essa cisão ela é falsa. Ela é ficcional. Ela é uma ficção. Na realidade, o drama não é esse. O drama é fazer qualquer coisa. As coisas mais simples ou mais complexas, com Deus ou sem Deus. Com o coração em Deus ou com o coração sem pensar em Deus, sem estar em Deus. Jesus vai aqui. Fala para Marta. Mas está falando para Maria também, porque Maria está escutando as palavras de Jesus. Maria também tem trabalhos domésticos para fazer em casa. Lázaro também está escutando. Os discípulos ali, os apóstolos, estão escutando Jesus. Todos nós temos o que fazer durante o dia, de maior ou menor transcendência. Jesus quer ensinar a todos. O trabalho, as tarefas, das mais simples às mais complexas, tem um valor diferente quando se descobre, não que eu coloco a presença de Deus, porque eu não coloco Deus. Deus é Deus. Quando eu descubro a presença de Deus em todas as coisas, em todas as pessoas, em todas as situações, descobrir a quintessência da realidade, que é a presença amorosa de Deus. Ou seja, Jesus quer nos ensinar que o que é bom pode se tornar melhor com a presença dele. Essa era a diferença na casa de Marta. Não ela está preocupada. Não ela está atarefada. Não o almoço sair muito delicioso ou menos delicioso. A diferença naquela casa era o hóspede. Fazer tudo na presença de Cristo. Escutar a sua palavra ou lavar a louça. E aí Jesus diz, e Maria escolheu a melhor parte, no sentido de a minha presença, a atenção à minha presença, porque provavelmente Jesus está dando uma dica aqui, quando a gente se preocupa demais, quando a gente está agitado demais, a gente está deixando de lado a presença dele. E talvez isso que se passava com Marta naquele momento. E Jesus disse, e essa parte não lhe será tirada. Por quê? Pensemos bem. Casa, livros, televisão, carro, roupas, mesa, sofá, óculos, cabelo nem se fala. Tudo passa. Tudo passa. E são coisas boas. As coisas ruins e as coisas boas passam. Só Deus não passa. Por isso é o melhor.
Não passa porque é eterno. Não passa porque junto com a nossa alma, que também não passa, que vai participar da eternidade de Deus, é aí que está o essencial, o profundo da vida. Como dizia Santa Teresa de Ávila, tudo passa, só Deus não passa. Só Deus não passa. Então, queria fazer uma síntese do que falamos até aqui, de reflexão sobre esse evangelho, que o Papa Bento XVI, no Ângelus, no ano 2010, faz um resumo, né? E eu acho que ajuda cada um de nós a alinhavar um pouco todas essas ideias que falamos até aqui. Diz o Papa Bento XVI, o Papa Emérito. Logo em seguida, Marta, evidentemente contrariada, não resiste mais e protesta, sentindo-se um pouco até no direito de criticar Jesus. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diga a ela então que me ajude. Marta queria com certeza ensinar o Mestre. Ao contrário, Jesus, com grande calma, responde: Marta, Marta. E esse nome repetido aqui exprime o carinho e o afeto. Tu te preocupas e te agitas por muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Continuou o Papa. A palavra de Cristo é claríssima. Não há nenhum desprezo pela vida ativa, nem mesmo pela hospitalidade generosa de Marta, mas um alerta claro ao fato que a única coisa verdadeiramente necessária é outra: escutar a palavra do Senhor. E o Senhor, naquele momento, está ali, presente na pessoa de Jesus. Todo o resto passará e nos será tirado. Mas a palavra de Deus é eterna e dá sentido ao nosso agir cotidiano. Essas palavras do Papa alinhavam todas as ideias. Pois é, chegamos aqui e poderíamos nos perguntar: ora et labora. Né? O que quer dizer essa frase tão pequena em latim? Ora, reze, et e labora, e trabalha. Reza e trabalha, reze e se esforce. Por que eu escolhi essa frase? Aqui é que eu queria concluir com essa referência a São Bento. Qual é, de fato, esse segredo da vida cotidiana que Jesus nos revela no Evangelho de hoje? Nesse Evangelho de Marta e Maria que acabamos de escutar. Está no ora, na oração, ou no labora, no trabalho, no esforço, nas atividades humanas? Em nenhum dos dois. A palavra mais importante dessa expressão ora et labora é a conjunção et, e. Se a frase fosse ora, labora, ora, aut, labora, reza ou trabalha, seria o que muitas vezes é a nossa vida. Tem uma hora que a gente reza, tem uma hora que a gente trabalha, tem uma hora que a gente enrola, e aí não trabalha, nem reza. Tem hora que a gente se dedica e trabalha demais e se esquece de Deus. Tem vezes que é rezar demais e não está com Deus, e não se dedica ao trabalho. Sempre um pouco uma falta de equilíbrio, de harmonia. Ora et labora. Reze e trabalhe. Esse e é o centro da mensagem que está no Evangelho de Marta e Maria. Aquilo que na espiritualidade cristã nós chamamos de unidade de vida, ou seja, trabalho e oração. O trabalho de cada pessoa, de cada cristão, tem que se tornar oração, trabalhando em união com Deus, trabalhando e interiormente conversando com Deus, trabalhando por amor a Deus e amor ao próximo, atendendo, conversando, tratando bem as pessoas,
santificando o meu trabalho, santificando as outras pessoas, crescendo em virtudes. Ou seja, o trabalho e a oração, as atividades da nossa vida e a oração, não são dois elementos estanques, separados. São união. Assim como Cristo viveu 30 anos, antes de começar a sua vida pública, 30 anos em Nazaré, fazendo o quê? O que qualquer ser humano fazia. Trabalhando, se alimentando, rezando, convivendo com seu pai, com a sua mãe, com seus amigos, com os vizinhos, familiares. E tudo fazendo em união com o Pai. Essa unidade de vida, essa santificação da vida cotidiana que temos que reaprender com Jesus, com os apóstolos, com Marta e Maria, com os primeiros cristãos. E é justamente isso que trouxe São Bento. Mesmo que tenha fundado, ele, monge, tenha fundado um caminho de vida de monástica, uma vida contemplativa, mas sempre com o elemento da vida ativa. São Bento, se a gente vai estudar a sua regra, é muito importante o cuidado que ele dá na vida do monge, dentro do mosteiro, a oração e o trabalho manual. Por isso que eu chamo ele de, além do pai do monaquismo ocidental, ele é um gênio da vida cristã. Porque a gente pode imaginar que a espiritualidade de São Bento não é uma espiritualidade que visa uma interioridade fora da realidade. Não. Nunca perdeu de vista os deveres da vida cotidiana e também o ser humano com as suas necessidades concretas. Uma frase tão bonita que está no prólogo da regra de São Bento, que coloca a vida monástica como escola do serviço do Senhor. Serviço. Servir a Deus e servir ao próximo. E servir o próximo servindo a Deus. E pedir a ele, aos seus monges, que nada se anteponha ao ofício divino, à obra de Deus, mas também destacava que a oração é, em primeiro lugar, um ato de escuta, né? Uma ideia muito importante que fica clara na regra de São Bento, a escuta, a fé na escuta da palavra, é, em primeiro lugar, um ato de escuta, mas que deve depois traduzir-se na ação concreta de cada dia. Dizia ele no prólogo da regra, o Senhor espera que nós respondamos todos os dias com fatos aos seus santos ensinamentos. Então nós temos na espiritualidade beneditina essa simbiose, né? Essa harmonia, essa interpenetração entre ação fecunda e contemplação, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Então, se a gente olha para a casa de Marta, Maria e Lázaro, qual é o fundamental daquela cena? É a presença de Cristo. É com Ele. E pedimos para isso a intercessão de Santa Marta. É com Ele que a gente trabalha. É com Ele e a Ele que a gente reza. É com Ele que a gente vive. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A gente trabalha, reza e vive. Eu queria então terminar esse episódio de hoje lembrando dois santos na igreja que se dedicaram muito a difundir essa mensagem do Evangelho da santidade ao alcance de todos. Não só de monges, padres e bispos, e monjas contemplativas, religiosas, não. A santidade, a vida de oração está ao alcance de todos. De todos. Marta, uma dona de casa. Lázaro e Maria são jovens ali
amigos de Jesus, para nos mostrar que nós também, que não somos sacerdotes, que não somos monges, que não somos bispos, que não somos consagrados, nós também, leigos, podemos ter uma real e profunda vida espiritual, uma real e profunda vida de oração, uma relação com Deus autêntica e plena. Isso é o ensinamento da Igreja consagrado no Concílio Vaticano II. Mas 2 santos prepararam o caminho para isso ficar bem claro na Igreja. O primeiro deles foi São Francisco de Sales, né? Grande santo do século XVI e XVII, né? Bispo de Genebra, né? Que nunca pôde ir à sua sede, porque Genebra era a capital do calvinismo. Um santo dos escritos espirituais profundíssimos e belíssimos, né? E tem uma obra fundamental dele, além do Tratado do Amor de Deus, os Entretiens, tem a Filoteia, a Introdução à Vida Devota. E nessa obra ele trata que os leigos também, aquelas pessoas casadas, os profissionais e todas as áreas, são chamados por Deus a consagrar a sua vida e a santificar a sua vida do dia a dia, né? A espiritualidade do batente diário, né? Então, ele falava da sintonia entre a ação no mundo e a oração, né? A condição essencial para a gente, né? Então, o leigo ele não tem que ter uma vida de um monge pela metade, um padre pela metade. Não, não, não. O padre tem um jeito dele de ser santo, o monge tem um jeito dele, cada um tem um jeito, tem um caminho. O homem casado, a mulher casada, o jovem, o estudante, o médico, o guarda de trânsito, o frentista, cada pessoa tem a sua forma de relação com Deus e de alcançar plenamente a santidade lá no lugar onde Deus nos colocou. Então, nós temos em primeiro lugar o São Francisco de Sales, então ali no final do século XVI, início do século XVII, e mais próximos de nós, aqui no século XX, no século passado, então nasceu em 1902 e faleceu em 1975, São José Maria Escrivá, de Balaguer, né, o fundador da Obra de Deus, do Opus Dei. Ele foi um propagador durante o século XX dessa mensagem, né, desse espírito de santificação da vida cotidiana. E tem um trecho de uma homilia dele, que já o título da homilia já diz muito, né? Amar o mundo apaixonadamente. Ele diz o seguinte: Deus nos espera cada dia, no laboratório, na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar e em todo o imenso panorama do trabalho. Não esqueçamos nunca, há algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns, algo que a cada um de nós compete descobrir. Algo de divino. Foi isso que Marta teve que descobrir. Foi isso que Maria descobriu. Eu, você que está me escutando, e todos nós cristãos temos um desafio. Desde a hora que a gente se levanta até a hora que vamos nos deitar, o desafio é esse. Em todas as situações, com muita coisa para fazer ou com pouca coisa para fazer, com dor de cabeça ou com grande disposição, fazendo frio ou passando muito calor, com excelente emprego ou desempregado, somos chamados a descobrir o segredo da vida cotidiana, o segredo que muda a nossa vida, o segredo desse algo divino, que é a presença de Cristo. Ora et labora. Esse é o segredo da vida. A oração que se torna trabalho e o trabalho que se torna verdadeira oração. Era isso que eu tinha preparado para vocês hoje.
né, essa breve reflexão nossa sobre Marta e Maria. Espero que possa ter ajudado. Não sei se vocês têm alguma pergunta a fazer, querem tirar alguma dúvida. Espero poder ajudar na reflexão. Aqui nos bastidores da Bíblia sempre a gente tem um pouco de ideias para oferecer, mas às vezes podem ficar confusas, né? Um pouco confusas. Alguém tem alguma pergunta? Querem escrever aí alguma pergunta na parte inferior da tela, onde tem interrogação? Pode escrever alguma pergunta. Enquanto vocês escrevem a pergunta, eu vou passando aqui um pouco os avisos, né? Então nós temos no próximo sábado, como todos os sábados, nós temos um outro tipo de live, a live chamada Live Católica, a História da Igreja, que nós temos no Facebook, no YouTube, no canal da Conexão Romana. É uma live em que eu, junto com 2 padres que moram no Vaticano, exatamente em Casa Santa Marta, na mesma residência do Papa, e nós temos então essa live, nós 3, sobre a história da Igreja. E no sábado passado, e vamos continuar nesse sábado, estamos respondendo uma série de perguntas sobre os Atos dos Apóstolos, a vida de São Pedro e a vida de São Paulo. Então, é todo sábado às 5h30 da tarde, no Facebook e no YouTube do Conexão Romana, tá bom? E na próxima quinta-feira, nós vamos ter o próximo Bastidor da Bíblia, né? Mais um episódio dos Bastidores da Bíblia, e vamos ter um tema que é interessante. Vamos um pouco continuar o que começamos hoje. Vamos pegar essa parte, né, onde Jesus fala a melhor parte, ela escolheu a melhor parte. Vamos pegar essa melhor parte e vamos refletir sobre a Bíblia na vida cristã. Então, aí vamos dar algumas dicas práticas, vamos ver também alguns exemplos. Eu estava falando no início da live de hoje o exemplo do grande poeta, escritor francês do século XX, Paul Claudel, e vamos compartilhar com vocês algumas formas que nos ajudam a ter a palavra de Deus dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, incorporando aí segundo as nossas necessidades e também segundo as nossas possibilidades, né? Vamos ver aqui, tem uma pergunta. É só agradecendo a Érica, dizendo que amei a exegese do texto bíblico e todas as sábias considerações, fazer do cotidiano nossa oração pessoal, né? E é claro, para fazer do cotidiano nossa oração pessoal, é importante, nós vamos ver isso na próxima quinta-feira, dedicar um tempo para recarregar as baterias, né? Um tempo aí que para algumas pessoas pode ser um grande sacrifício, mas vale a pena dedicar alguns minutos do dia ao encontro com a palavra de Deus. Isso é muito importante, senão a gente fica igual Marta, né? Então, Marta teve de aprender, né, essa centralidade de Cristo, né, que é uma coisa que sempre é uma prova, né, é uma prova para nós, né? Então, pessoal, boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Espero que, além de ter gostado, vocês possam também divulgar, chamar mais pessoas para seguir aqui o meu perfil, para participar das lives. Vocês sabem que as lives ficam todas gravadas aqui, então vocês podem divulgar, passar para outras pessoas assistir aqui no Instagram. Depois eu as coloco também no meu canal no YouTube, então tem todas lá também dos Bastidores da Bíblia, e assim a gente vai difundindo a beleza da Palavra de Deus, que não pode ficar escondida, né? Não pode ficar nos bastidores. Por isso aqui a gente abre um pouco para vocês dos bastidores da Bíblia. Uma boa noite, um bom descanso e até mais.